Olá, crianças! Olá, crianças! Boa tarde! Vocês ouviram aí uma musiquinha? O que te lembrou essa música? Será que vocês acertaram? Disseram o circo! Pois é, a Pro hoje está aqui para falar a respeito do Dia do Circo. Hoje, como nossa aula, dia 27/3, na mesma data do Dia do Circo. O Dia do Circo, se comemora no dia 27 de março, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho. A Pro colocou essa musiquinha para que vocês ouvissem e se lembrassem um pouquinho, né, da história do circo. A Pro vai falar um pouquinho aqui da história do circo, né? O circo ele é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas com habilidades distintas, né? Ou seja, várias habilidades, que geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades. Eles percorrem diversas cidades, armam seu picadeiro, sua tenda e fazem o seu show. É assim que funciona um circo. O circo ele surgiu há mais ou menos 4.000 anos em inúmeras civilizações, né? Ele tem muito tempo. Tem pessoas que acham que o circo surgiu outro dia, mas não. O circo já tem muitos anos de existência, certo? Começou lá, ó, desde a China, Grécia, Índia, né? Aí já existia lá o circo. Outra coisa, o primeiro grande circo que se tem conhecimento, o nome dele foi chamado Circo Máximos, construído por volta do século V, século IV antes de Cristo, durante a Roma antiga, né? A estrutura tinha capacidade de abarcar 150.000 pessoas e exibia as corridas de carruagens, lutas de gladiadores e apresentações com animais ferozes e com pessoas exibindo talentos incomuns, né? Então, só que esse circo, ele foi um dos maiores, né? Só que teve um dia que aconteceu um acidente, ele teve um incêndio e desse incêndio o circo foi totalmente destruído, não teve muito o que se aproveitar, certo? Mas vamos lá. Hoje, nessa sexta-feira, nós teremos aula de artes, né? Que nós vamos falar um pouquinho das músicas, né? Nós estávamos falando das lembranças musicais, recordações musicais, que nós geralmente nós obtemos com o passar do tempo. A página 32 de artes a 35, tá bom? Nós temos aqui, né? Tem músicas que ela lembra o nosso aniversário. Quando vai bater o parabéns, aquela musiquinha mesmo, parabéns pra você nessa data. É uma música o quê? Dia que te lembra o aniversário. Já existe outras músicas que vai lembrar um coleguinha ou uma coleguinha que você conheceu. Outra música vai lembrar o abraço da mamãe, o abraço da vovó. E outras e outras e outras coisas que nos lembram, nos trazem recordações, né? As músicas. Então vamos lá. Alguns momentos especiais de nossa vida, muitas vezes, ficam marcados, né, por uma canção. Pode ser uma festa, tá vendo? Um encontro com um amigo, uma descoberta de uma música com a família, né? Às vezes é aquela musiquinha que colocou lá, dançou com a mamãe, dançou com o papai, e aí quando ela toca novamente, nós nos lembramos, né? Assim, então, na outra atividade que nós falamos, né? Nós falamos o quê? Algumas músicas eram do estilo de bossa nova, rock, eram tocadas no programas de TV, né? Em festivais musicais, programas de rádio. Nós falamos sobre o rádio, sobre o vinil, disco de vinil, fita cassete, não foi isso? Então, as músicas, bandas, ritmos e estilos de música mudam a cada época, né? No tempo da vovó era diferente do tempo da mamãe. As músicas do tempo da mamãe são diferentes da do seu tempo. Então, cada uma tem um tempo. A música, as épocas são diferentes, então elas vão mudando, tá bom? Aí, olha só. Vamos lá. Eu gostaria de que você respondesse a sua atividade em casa da página 33, certo? E 34 e 35.
tá bom? Tem aí umas atividades, são atividades relacionadas a tudo que nós aprendemos de artes nessa unidade. E aí eu vou lhe pedir que você faça essa atividade, tá bom? Página 33, 34 e 35 de artes. Legal? Pronto. Vamos lá. Nós aprendemos, não é isso? Português. Nós estudamos frases, não foi isso? Primeiro nós estudamos a questão da diversidade, não é isso? Vamos voltar aqui. A questão da diversidade que nós estudamos na segunda-feira, né? A nossa aula ela falou um pouco sobre a diversidade, que somos diferentes às vezes na cultura, na cor de pele, no nosso modo do nosso cabelo, né? E temos várias diferenças, nós somos diferentes um do outro, mesmo porque se nós fôssemos iguais não teria graça. Se fosse todo mundo igual, imagine como seria, não seria muito bom não é? E aí logo na quarta-feira nós estudamos frases. Não é isso? E aí nós aprendemos um pouquinho que as frases, para elas serem formadas, elas precisam ter sentido. Ainda que seja uma palavrinha, ela pode ser uma frase, certo? Porém, se eu grito socorro, todos entendem que eu gritei socorro. Mas se eu falo assim, tipo sapo, como eu falei na outra, sapo. O que ela quis dizer com ela? Não é uma frase, é uma palavra. Porém, socorro já é uma frase porque você entende que eu estou pedindo socorro, não é assim? Então, a frase ela precisa ter sentido, porque se ela não tem sentido, de nada adianta, né? A gente escrever algo se esse algo ele não tem sentido, certo? Aí vamos lá. Geografia, nós estudamos a questão das escolas antigas e as escolas atuais, né? A diferença que ocorre com o passar dos anos, há grandes mudanças na nossa escola. Estudamos também a questão da fotografia, né? Que a fotografia é um modo de um registro de algo e que a gente pode observar cá atrás, lá na frente, aí olhando e comparando as diferenças que acontecem com o passar dos tempos. Aí depois nós fomos para história. História, né? Na história nós estudamos a carteira de identidade, mais um documento, né? Que é a carteirinha de identidade, que para obter essa carteira de identidade é necessário que nós tenhamos a certidão de nascimento para poder obter todos os outros documentos. Estudamos também outros documentos que são feitos ao longo da nossa vida, como carteira de trabalho, carteira de vacinação. Qual foi a outra que a Pro falou aqui? Passaporte e outros, né? Carteira de trabalho. São documentos que nós vamos obtendo com o passar dos tempos, certo? Ciências, nós estudamos a questão do ar. A questão do ar, nós estudamos aqui em ciências os gases, né? Que são poluentes, aqueles gases que poluem o nosso ar. Como nós podemos, né, fazer para que todo esse ar ele não seja tão poluído, não desmatando as florestas, cuidando bem do nosso solo, do nosso ar, da nossa, né, da água, da nossa água. Então, para que nós possamos ter um mundo mais saudável, um mundo melhor, nós temos que contribuir para isso, não jogando lixo nas ruas, nos mares, né? Tendo cuidado com as plantinhas, não matando, não arrancando as flores, as plantas, né? Porque isso acontece, faz o desmatamento, saber onde joga quem fuma, não jogar aquelas baguinhas de cigarro, porque pode causar um incêndio com uma proporção maior nas matas, né? Às vezes está viajando, pega o cigarrinho, joga para fora e aí quando vê tá aquele incêndio de grande proporção. As fábricas poluem o ar com aquela fumacinha, os carros, né? Se nós vamos a lugares mais perto, vamos usar um transporte público, já que ele está lá nas ruas mesmo, e deixar o nosso carro em casa. Então foram essas algumas medidas que são essenciais para que o nosso ar
a nossa água, o nosso solo, eles estejam sempre bons, né, para nossa vida, tá bom? E em inglês, nós falamos sobre os números de 1 a 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, 1, 2, 3, 4, 5. São os números que nós vamos estudar, né? De 1 a 5. Então, vocês aí já vão treinando, eu sei que vocês já sabem as cores também, né? Temos algumas cores que nós estudamos, mas precisamente os números, certo? Religião, nós falamos sobre a obediência, a importância de ser obediente aos nossos pais, né? Às pessoas que são mais velhas do que nós, que nos dão um conselho, falam para nós o que nós devemos ou não fazer, e nós temos que estar sempre atento a essas medidas, né, que nós podemos tomar para não estar desobedecendo o pai, a mãe, e de repente, quando você vê, tá em uma consequência, vai ter que pagar por uma consequência aquilo que você fez, que você desobedeceu, você vai ter que, infelizmente, ou ficar no castigo, ou não ter mais algo que você gostaria muito. Então, a desobediência, ela traz consequências, certo? Em matemática, nós estudamos as medidas, né? Estudamos as medidas de tempo, que foram, no caso, calendário calendário, dia de semana, mas aí depois nós estudamos medidas de capacidade e medidas de comprimento. As medidas de comprimento, nós sabemos que tem as arbitrárias, que são as medidas que você pode medir com o palmo, com o pé, né? Não são medidas certas, são medidas com um cordãozinho de barbante. E existem as medidas precisas, que nós usamos a régua, usamos alguns instrumentos que já são próprios para a medida. E as medidas de capacidade, nós estudamos os litro e mililitro, que são as medidas, no caso, se você tem uma garrafa de 1 litro, quantos mililitros formam 1 litro? 1000 mililitros. Se você tem uma garrafa de 500 mililitros, meio litro, quantos mililitros? 500 mililitros. Então, foram as nossas foi o que nós estudamos, os nossos assuntos dessa semana. Então eu espero que vocês, através desses vídeos, você tenha aprendido um pouquinho mais e até a próxima aula. Beijo para vocês.